A gente conversa agora com, antes de tudo, torcedor do Bahia, torcedor símbolo do Esporte Clube Bahia e também advogado criminalista, respeitado professor, Gamil Fepel. Boa noite, doutor. Como vai? Boa noite, meu amigo James Martins, muito boa noite. Boa noite aí para Cristiele, boa noite para Abraão, para os colegas, para os amigos aí do estúdio. Boa noite aí para os ouvintes e para as ouvintes da Rádio Metrópole. É sempre muito bom estar aí com vocês. Eu me sinto em casa, né? Me sinto muito bem. E você sabe, James, o quanto eu te admiro, o quanto admiro sua inteligência, sua sagacidade, né? Essa sua ironia por vezes cortante, né? Que é fruto de pessoas muitíssimo inteligentes, meu caro. É uma Oh, satisfação estar aqui com vocês de novo. muito obrigado. A recíproca é verdadeira, doutor. Eu quero que você diga dois palpites. Hoje, Ai, ai, ai. Vitória e Sampaio Corrêa e domingo, Bahia e Flamengo. Veja, eu nem sabia que o outro clube da Bahia jogava hoje, porque eu não acompanho a Série B. Ele não fala o nome do Mas time, não. eu acho que vai ser Sampaio Corrêa 2-0 com dois gols de Pimentinha, né? E domingo a gente vai dar 3-0 no Flamengo de novo, três gols de Gilberto, né? Para Renato Gaúcho ter uma estreia digna, né? Ele estrear com o pé direito, né? Domingo 3-0 Bahia, né? Três gols de Gilberto. Bom palpite, eu tô com o senhor. Nos dois. Eu não sabia nem que Pimentinha tava no Sampaio Corrêa, mas assina embaixo. E esses três gols de Gilberto me deixarão satisfeitíssimo. Agora vamos falar um pouquinho de crime. A gente está aí acompanhando, além da pandemia, outros eventos, né, colaterais brasileiros. Teve o caso Lázaro, que mobilizou o país inteiro, demorou muito tempo para ser capturado. E agora a história do DJ Ives. Eu vi nessa história de agressão com vídeo e tudo mais. Eu vi muita gente questionando o Dr. Gamil nas redes sociais por que ele não foi preso, uma vez que a agressão é, prevê essa punição e há uma prova que são os vídeos, que é o vídeo. Por quê? Por que ele não está preso? Bom, James, vamos aproveitar aí o espaço e a audiência extraordinária da rádio, né, para levar algumas informações aí ao nosso público, né? A primeira delas é que a gente não pode confundir o que nós chamamos de prisão-pena com prisão-processo. Basicamente, qual é a diferença? Prisão-pena é a prisão que resulta de um processo inteiro, né? Então, o processo é um caminhar para frente, né? É como se a gente tivesse que subir várias escadas até chegar ao último andar. O último andar é o que nós chamamos de sentença transitada em julgado. É a sentença da qual não cabe mais recurso. Tecnicamente falando, as pessoas só devem ser presas no Brasil depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, quando não houver mais qualquer tipo de recurso que possa ser manejado. Admite-se a prisão no curso do processo e até mesmo antes do processo. É o que nós chamamos de prisão preventiva, na modalidade de prisão preventiva substancialmente, né? Ocorre que a prisão preventiva é excepcional, né? Ela está prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal e ela é excepcional. E eu devo dizer para os nossos ouvintes, James, que a gravidade em abstrato do crime ela não justifica por si só a prisão preventiva. Eu vou traduzir aí do juridiquês para o bom português, para o português direto. Mesmo que um crime seja muito grave, mesmo que um crime seja aparentemente muito grave, o simples fato de o crime ser grave não justifica por si só que a prisão preventiva tenha lugar, porque são necessários outros requisitos. É necessário, por exemplo, que haja demonstração de que o sujeito solto, né, coloque em risco, né, aquilo que nós chamamos, por exemplo, de conveniência da instrução criminal. Então, se ele estiver solto, ele comprovadamente está intimidando testemunhas, coagindo auxiliares do juízo, constrangendo o juiz, constrangendo promotores, promotoras, juízas, enfim. Essa será a modalidade de prisão preventiva. A outra modalidade de prisão preventiva é para a garantia da aplicação da lei penal. Se o sujeito concretamente ameaça fugir, se ele tem um plano de fuga, ele transfere os filhos para outro colégio, ele saca o dinheiro todo que ele tem no banco, né? Também cabe prisão preventiva para a garantia da ordem pública, né?
esse é um conceito muito amplo, né? Que é muito criticado, né, pelos autores de direito penal e de processo penal. Mas, para a garantia da ordem pública, haveria lugar, por exemplo, para evitar a reiteração delitiva, evitar a repetição de comportamentos delituosos. Então, tudo isso para dizer aos nossos ouvintes e para as nossas ouvintes, né, em primeiro lugar, que a prisão antes de o sujeito ser julgado é excepcional, né, e somente cabe quando houver comprovações concretas, comprovações efetivas. Em segundo lugar, para dizer, né, eu sei que isso que eu vou falar, em algum grau, pode desatender a muitas pessoas, né? Porque hoje, James, as pessoas não têm mais tempo para nada, né? As pessoas não têm tempo para fazer uma refeição em família, as pessoas não têm tempo para conversar direito, né? As relações estão cada vez mais curtas, cada vez mais breves. Isso é um professor chamado Auri Celso Lopes Júnior que nos disse, né? Se as pessoas não têm tempo nem mesmo para conversar, quanto mais as pessoas não jamais vão ter tempo para esperar um processo terminar, né? Então, por mais grave que seja um crime, volto a dizer, a gravidade por si só do crime desacompanhada de qualquer requisito de cautelaridade não justifica a prisão preventiva. E a terceira coisa que a gente precisa ter algum cuidado aí, e eu tomarei cuidado ao falar desse assunto, as imagens elas são bastante conclusivas, né, no sentido de que há ali, né, agressões, né? De fato há agressões. Mas a gente tem que tomar o cuidado para não se deixar seduzir, né, pelos discursos dos pré-julgamentos, né? É necessário ter acesso à íntegra daquelas imagens, é necessário analisar exatamente como a dinâmica dos fatos se deram. Volto a dizer, né, ali, ao que tudo indica, houve agressões sim, né? Chamou minha atenção, James, em uma determinada passagem do vídeo, pode ter sido impressão minha, mas eu vi, Abraão, não sei se você viu esse vídeo também, parecia que ele agredia a moça com um edredom entre os dois, né? Parecia que ele se deu o trabalho de colocar um edredom, né, para poder agredi-lo, né? Isso demonstra uma preocupação em não deixar vestígios da lesão, né? Então, mas é necessário analisar com cuidado, né? E ficando demonstrada a culpa, né, ficando demonstrada a responsabilidade, aplicar a pena, né, de acordo com as diretrizes do Código Penal, conforme seja justo e necessário para prevenir e reprimir o delito, né? Aquilo, primeira entrevista, uma das primeiras entrevistas que eu dei aqui na Metrópole, Abraão, faz muitos anos mesmo. Mário me convidou na época para falar sobre, logo depois, né, das primeiras notícias sobre o goleiro Bruno, né, em que eu dizia que o Bruno não podia ser julgado de uma forma mais branda pelo fato de ser um atleta profissional de sucesso, e também não podia ser julgado de uma forma mais grave pelo fato de ser um atleta profissional de sucesso. A mesma coisa eu digo em relação a esse cantor ou DJ, né? Ele não pode ser julgado de forma mais branda e nem de forma mais grave pelo fato de ele ser quem ele é. Porque, como nós ensinamos e falamos aqui em direito penal, o direito penal é do fato e não do autor, né? As pessoas são julgadas pelo que elas fizeram e não por quem elas são, meu caro James. Concordo, corretíssimo, doutor. Agora, esses casos, o caso Lázaro, é, esse caso do DJ Ives, ou casos envolvendo pessoas muito famosas, ou casos em si mesmo muito escabrosos, eles tendem a despertar assim, uma atenção grande da sociedade, um lado mórbido da sociedade que passa a assistir, acompanhar como se fosse uma telenovela. E isso a gente sabe que muitas vezes a própria abordagem jornalística, e hoje a abordagem jornalística é muito atrelada às redes sociais, isso às vezes acaba atrapalhando o processo policial, digamos, a condução policial, né, as investigações e todas as operações propriamente policiais. E eu quero saber do senhor se isso interfere também na parte jurídica dos casos, ou seja, se essa novelização de crimes, essa atração mórbida por crimes hediondos ou chamativos, interfere também na condução jurídica desses casos. Bem, meu caro, você, como sempre, faz provocações muitíssimo interessantes, né? O direito penal é um direito sedutor, né? É um direito que atrai paixões, né? Medos, ódios, né?
amores, né? Eu brinco, eu sou professor de direito penal há aproximadamente 20 anos, né? E eu brinco com os meus alunos, gente, que dificilmente, com todo o respeito que as outras áreas de direito merecem, né? Dificilmente você vai ouvir uma discussão de bar, né, acalorada sobre títulos de crédito, por exemplo, né, um assunto de direito comercial, direito empresarial. Dificilmente você vai ouvir uma discussão aí de bar acalorada, por exemplo, com todo respeito, né, sobre direito previdenciário. Mas o direito penal faz parte do dia a dia, do imaginário das pessoas. Existe um autor que eu cito muito, que eu sempre reporto, sempre menciono, chamado Eugênio Raul Zaffaroni. Ele diz que afora o sexo e a vida privada das pessoas famosas, nada chama tanta atenção da coletividade quanto o direito penal, especificamente o direito penal. Para as pessoas que não são da área, para as pessoas que não são técnicas, de fato, isso mexe com o imaginário popular. Quando a gente transpõe isso, né, para dentro do ambiente forense, a expectativa que se tem é de que esses fatos não repercutam, né, de que esses fatos não tenham, né, qualquer tipo de repercussão. Certa feita eu ouvi de um dos desembargadores mais brilhantes que eu conheço, né, o desembargador Pedro Augusto Costa Guerra. Há vários excelentes desembargadores no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, diversos. O doutor Pedro Guerra, por exemplo, é um excelente valor, né? Poderia citar outros tantos aqui, doutor Nilson Castelo Branco, enfim, doutor Lorival Trindade, doutor Abelardo, doutora Rita, enfim, há diversos bons desembargadores, mas o doutor Pedro Guerra uma vez falou, num julgamento, uma frase de que eu jamais me esquecerei. Ele dizia que na mão de um bom juiz ou de uma boa juíza, a caneta não treme, né? Então, quando um juiz ou juíza profere uma decisão, ele tem que se ater à técnica, à Constituição, às leis, né? Ele não pode dar uma decisão se preocupando, né, com a repercussão social daquilo, se ele vai ser criticado, se ele vai ser hostilizado, né? E a gente vê aqui mais recentemente vários e vários episódios, inúmeros episódios, né, de magistrados das mais diversas cortes e magistradas das mais diversas cortes que chegam a ser hostilizados em público, né? Chegam a ser hostilizados no meio da rua, chegam a ser hostilizados em avião, o que é absolutamente lamentável, né? Porque proferem decisões contra, né, o imaginário popular, contra, né, um desejo, uma sanha punitiva, uma sanha de vingança, né, desmedida. Então, respondendo a sua pergunta, eu digo que esse tipo de assunto não deveria, né, contaminar o imaginário das pessoas, e eu digo mais, eu digo que não contamina a maioria das pessoas. Porém, né, usando a expressão de uma autora do Rio de Janeiro, chamada Simone Schreiber, né, ela tem um livro muito interessante sobre isso. O título do livro é A Publicidade Opressiva dos Julgamentos Penais, né? De fato, né, em determinadas circunstâncias, eu fico imaginando, por exemplo, julgamentos, né, do Tribunal do Júri, né, que são feitos pelo Conselho de Sentença, são homens e mulheres comuns do povo que julgam o júri. Eu fico imaginando a repercussão que a mídia, né, a imprensa, a opinião pública e publicada, né, podem ter, essas opiniões públicas e publicadas podem ter para esse tipo de julgamento, meu amigo. Com certeza. Agora teve outro caso desses assim, bem midiáticos dessa semana. Foi uma mulher, uma modelo, influencer, e que foi flagrada, foi pega numa festa clandestina, uma festa ilegal, dessas que furam a quarentena, a pandemia, e desacatou a polícia e tal. O senhor deve ter visto esse vídeo muito compartilhado. E o seu colega Daniel Keller escreveu um texto dizendo que faltou ela ser presa por desacato, por descumprimento das medidas sanitárias, etc, etc. O senhor concorda que ela deveria ser presa, aquela mulher? Nesse caso, sim, assim, presa em flagrante, sem essa coisa toda do trânsito em julgado? Bom, James, eu preciso pontuar aqui algumas coisas, né? A primeira, eu até ouvia ontem, né? Aliás, eu sempre ouço a rádio quando eu estou aí no carro, né, me deslocando, sempre ouço, né? Mando mensagens aí para Chico, para Mário, para Abraão, mando mensagens para vocês todos, né?
quase que sempre brincando aí com futebol, né? Até esqueci de falar, hoje é dia do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Hoje é dia do rock, né? E pelo que eu vi aqui, também aqui hoje é dia que aquele outro clube da Bahia completa 20 anos aí do expressivo título da Copa da Uva, né? É hoje, é? Fala sério. Ah, se eu Hoje, né? soubesse, tinha trazido uma Ganharam, música. ganharam a final do Internacional de Porto Alegre, né? A Verdade. gente ganhou a final do Inter no Campeonato Brasileiro, né? Eles ganharam a final da Copa da Uva, né? A semifinal foi contra o Juventude, né? E a final foi contra o Inter de Porto Alegre. Mas eu sempre ouço rádio e eu via ontem o pessoal falando isso que estava sendo reproduzido, né? De que nesse evento que aconteceu, estaria havendo uma festa com venda de ingressos. Bem, eu ouvi, né, de uma pessoa que estava, né, neste lugar, né, que estava nessa festa, que não se tratava de uma festa de ingressos. Não era uma festa com bilheteria, né, me parece, né, que era aniversário da esposa do dono da casa, ou da namorada do dono da casa. Eu não sei, confesso que eu não sei como é que está o regramento no estado de São Paulo e no município de São Paulo, né, a respeito da questão de eventos sociais, se já estão podendo ser realizados ou se não podem ser realizados, qual é o limite de pessoas, né, que haveria nessas festas, né, nesses eventos sociais, eu não sei. Tá? Mas é sempre para apontar, e também não estava lá, não estou também aqui dizendo que não houve venda de ingressos, né? Lá não estava, então não posso opinar, mas soube, né, de que não havia venda de ingressos, que era uma festa particular, né? Também soube, e aqui, James, eu estou com ânimos narrando tão somente, né? Até porque a gente não pode pré-julgar nem de um lado nem de outro, né? Mas também soube que os órgãos de controle já teriam chegado jogando spray de pimenta, né? E se isso for verdade, né, isso justificaria, né, algum grau aí de resignação das pessoas, né? O linguajar daquela senhora foi absolutamente inapropriado, foi inadequado, né? Termos absolutamente inaceitáveis, né? Agora, as pessoas também precisam, né, imaginar, né, e precisam se colocar no lugar. Volto eu a dizer, eu não estava lá, não sei se foi isso que se deu, não sei se a dinâmica dos fatos se deu assim, né? Mas imagine se você está numa festa, né, numa confraternização social, né, com convites e não com bilhetes, não com ingressos, né, e que as pessoas já teriam sido chegado jogando spray de pimenta. Também não sei a que título, né, com todo respeito, um parlamentar estava lá fazendo o quê, eu não sei, né? Porque quem tem de reprimir atos ilícitos, né, são os órgãos de controle, né? No caso, a Vigilância Sanitária, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, né? Não me parece que seja a atribuição ou a fazer de um parlamentar estar acompanhando essa diligência em loco, né? Até porque diligências outras de outras infrações me parece que não se acompanham, né? Mas é somente para dizer que o direito ele é muito rico e ele é muito vivo exatamente por isso, né? Porque se por um lado é papel do poder público, né, reprimir atos ilícitos, toda a sorte desses atos ilícitos, né, também é papel do poder público agir dentro do estrito cumprimento de um dever legal, né? Não pode haver nenhum tipo de excesso, né? Eu confesso que eu não sei se essa senhora foi presa ou não, né? Mas a prisão em flagrante por si só, James, não gera a manutenção da prisão, né? Ela pode ter sido dada uma voz de prisão em flagrante, né? E o crime de desacato, por exemplo, né, é aquilo que a gente chama de crime de menor potencial ofensivo, né? Essa prisão não seria mantida, né, desde que ela se comprometesse a comparecer a todos os atos do procedimento, né? Nos crimes cuja pena máxima não ultrapassa 4 anos, cabe fiança a ser arbitrada pelo delegado de polícia, por exemplo, né? Então, a prisão em flagrante não é uma prisão que não tem prazo, assim, o sujeito não pode ficar preso 90 dias em razão de um flagrante. Quando o flagrante é comunicado à autoridade judiciária, o juiz ou juíza tem algumas alternativas, né? Ele pode relaxar a prisão, se entender que a prisão foi ilegal. Ele pode revogar a prisão, se ele entender que a prisão é desnecessária. Ou ele pode decretar prisão preventiva. Então, eu imagino, né, que esta senhora não tenha ficado presa, né, em razão daqueles absurdos, aqueles impropérios que ela falou. Volto eu a dizer, não sei se motivada por algum tipo de atuação
exacerbada, algum tipo de atuação com excesso de qualquer tipo de órgão de controle, meu caro. Muito bem, sempre um prazer conversar contigo, doutor Gamil Feppel. A última pergunta é uma provocação aqui do nosso ouvinte Samuel. Ele está dizendo o seguinte: pergunta ao doutor, na hora que ele acordou foi como? Bahia dá 3 no Flamengo? Tá de piada, kkk, palavras dele. Veja, mando um abraço aí pro ouvinte. Eu dei 3-0 aqui na Fonte Nova, né? Estava ganhando o último jogo lá no Maracanã de 3-2, né? Assim, eu faço 3 gols no Flamengo com uma certa habitualidade, né? Lamentavelmente no último jogo eu fiz 3 e levei 4, né? Mas assim, fazer 3 gols no Flamengo não é algo difícil para a gente, não. Nossa defesa melhorou bastante, né? Torcer para a Conte voltar logo, né? De uma das últimas vezes que eu tive aí, Chico me perguntou quantos gols Gabigol ia fazer. Eu perguntei a ele quem era Gabigol, porque de fato eu não sabia quem era, né? Eu sei quem é Gilberto, né? Eu sei quem é Rossi, né? E aí Renato Gaúcho saberá também quem são todos eles, né? Mas muito obrigado, James, pelo espaço, muito obrigado por sua elegância, por sua eloquência, por sua inteligência. Obrigado, Abraão, por tudo. Obrigado à Rádio Metrópole. Eu quero deixar aqui um abraço de gratidão para o Caio Radler, que está comigo todos os domingos aí no Múltipla Aprovação, convidar os ouvintes e as ouvintes todos os domingos às 9 horas, Múltipla Aprovação, a gente fala sobre concursos públicos, preparação para o OAB. Muitíssimo obrigado, meu irmão, muito obrigado por tudo, obrigado, Cristiane França, muito obrigado mesmo.